A periodontite pode aumentar o risco de doença cardiovascular. A conclusão faz parte de um estudo científico sueco. O estudo deu conta de uma ligação entre a periodontite e uma doença relacionada com as gengivas e a calcificação da artéria carótida. Direto ao assunto, com o meu próximo convidado, o médico dentista Carlos Almeida. Olá, Sr. Doutor, muito bom dia. Que relação é esta entre a periodontite e os problemas de coração? Muito bem. A periodontite, que vulgarmente é chamada como piorreia, caracteriza-se por uma doença crónica com alguma manifestação na sociedade. É a segunda doença mais comum a seguir à cárie dentária. Como é que se traduz? Verifica-se como uma destruição do periodonto. E o que é que o periodonto é? É todos os tecidos que suportam o dente, ou seja, a gengiva, osso e o próprio ligamento que suporta o dente no próprio osso. Quando esta periodontite está presente, existe uma destruição destes tecidos devido à presença de bactérias e fatores inflamatórios específicos que acabam por danificar estes tecidos e o dente começa a ter alguma mobilidade e acaba por poder-se perder. E há causas específicas para a periodontite? Há causas específicas. Normalmente, a principal causa é a presença de bactérias específicas, mas depois também existem causas secundárias, como o tabagismo, como alguma predisposição já hereditária. No entanto, o que é interessante neste estudo é que verifica-se que estas mesmas bactérias que causam esta periodontite estão presentes em algumas lesões de vasos, neste caso das carótidas. Tanto essas bactérias como os tais fatores inflamatórios. Portanto, conseguimos estabelecer aqui uma causa direta, uma associação direta entre a tal periodontite ativa e doenças vasculares, quer sejam elas na carótida, mas também doenças vasculares cerebrais ou mesmo o próprio infarto agudo do miocárdio. Isso significa que, feito o diagnóstico pelo médico dentista, é possível fazer depois um diagnóstico mais atempado de outro tipo de doenças, neste caso de doenças do coração. Exatamente. Ou seja, o que nós verificamos é que a periodontite hoje em dia tem de ser considerado também como um fator etiológico secundário para a presença de doença, neste caso doença coronária, mas qualquer tipo de doença cardíaca. E chegamos à conclusão que quem tem uma doença periodontal ativa tem cerca do dobro da probabilidade de ter em alguma fase da sua vida uma manifestação de uma doença cardíaca grave do que uma pessoa que esteja com o seu periodonto saudável. E é um problema fácil de identificar numa ida ao dentista? É um problema fácil de identificar numa ida ao dentista, mas pode não ser fácil de identificar pelo próprio paciente. Por isso é que é importante os pacientes estarem alerta a sinais de alerta, tal como a mobilidade dos dentes, o sangramento, o mau hálito, a retração das gengivas. Tudo isto são sinais de alerta que aquele paciente pode ter uma periodontite ativa e é necessário então um controle e um diagnóstico atempado. De quanto em quanto tempo devemos ir ao dentista? Normalmente de 6 em 6 meses. No entanto, pacientes que já tenham fatores etiológicos secundários como o tabagismo, a tal predisposição genética, tudo isso deve reduzir este tempo e se calhar estamos a falar aí de 4 em 4 meses. Doutor Carlos Almeida, muito obrigado por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Um bom fim de semana. Obrigado.